Boa tarde, hoje eu estou aqui com um jovem empreendedor e a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, sobre a história dele, vamos estar conhecendo um pouquinho sobre o Pedro. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Simone, tudo bem? Tudo. Quem é o Pedro? Se apresenta para o meu público, Pedro. Normalmente o pessoal se apresenta falando a profissão, né? É, Mas eu sou produtor de vídeo e hoje mais focado em rede social, produção para rede social. que legal, que legal. Há quanto tempo que você já está nessa área, Pedro? Então, eu comecei a editar faz 12 anos. Só edição de vídeo eu tenho 12 anos de experiência e com câmera 5, 6 anos, acredito eu. Só que falar que eu faço isso de forma profissional faz uns 3, né? Que, tipo, a primeira vez que eu ganhei um dinheiro, acho que faz uns 4 anos, mas que eu comecei a me dedicar, assim, pra ser não só um hobby, faz uns 3 anos, por aí, mais ou menos. Que legal. Como é empreender aqui no Japão, Pedro? É difícil, né? Mas é muito bom. Aqui é legal porque a gente tem que aprender bastante, né? Porque, querendo ou não, é muito diferente como funciona o sistema aqui no Japão. Então, tipo, a gente tem muito conteúdo de forma gratuita na internet, mas a gente sempre tem que pensar como que a gente vai adaptar para o nosso sistema aqui no Japão, né? Aqui no Japão, né? Então, é bem desafiador, mas eu acho que é bem legal, porque dá pra gente sempre pensar um pouco fora da caixinha, né? Com certeza, isso é verdade. Isso é. Pedro, você veio para o Japão, você veio direto para trabalhar na fábrica, para estudar? Eu vim para morar com meu pai, né? Tipo, eu não tava pensando muito o que eu ia fazer na época, mas eu queria conhecer o meu pai. Aí me formei aqui e comecei a trabalhar, mas não era algo que eu tava em mente, né? Foi mais que eu, tipo, queria vir morar com meu pai, conhecer o Japão. Que legal, que legal. Isso é muito bom. Pedro, quando você fala da parte das redes sociais, você é um social media, que você faz o quê? Então, eu vendo o serviço de captação de vídeo ou edição, mas eu faço toda a parte da. Eu consigo dar suporte nisso aí, mas eu não vendo esse serviço, né? Justamente para também poder precificar um pouco mais em conta, mas todos os clientes que trabalham comigo eu dou todo esse suporte. Eu explico como que é a melhor forma de postar, eu explico o que que dá certo, o que que não dá certo. E graças a Deus, assim, todos os vídeos que eu produzi com o pessoal até hoje tá sempre tendo mais resultado do que antes de produzir comigo. Mas eu não me vendo assim como social media, nem estrategista, nem nada, porque ainda não é algo que eu tô fazendo com excelência, né? Ainda tô dando meus passinhos. Que legal. Você é formado em quê, Pedro? Formado? É, Só no ensino médio. só no ensino médio? É que eu estava conversando com você, você falou que gosta bastante de filosofia, né? Isso. E da onde veio esse gosto pela filosofia? Eu acho que foi no momento que eu passei por uns momentos muito difíceis durante minha vida, né? Ah, Principalmente na infância e na adolescência. E quando eu comecei a me formar como adulto, eu comecei a me questionar muito. E aí eu fui conhecendo a filosofia, né? Um pouco na escola já, eu era bastante amigo, sempre fui muito amigo dos professores. Na verdade, eu não, nenhum aluno assim conversava muito comigo, né? Eu conversava mais com os professores só. E daí eu tipo, fui criando interesse conversando com os professores. Mas aí, conforme a vida foi passando, acabou aparecendo assim na minha vida filósofos ou alguma. Acho que começou na autoajuda, né? uhum. Mas aí eu fui conhecendo os filósofos e comecei a dar uma aprofundada mais, né? Eu já até tentei criar minha base filosófica, mas não. É muito difícil, é muito difícil. Mas é gostoso quando a gente fala de filosofia. Na verdade, você sabe que os filósofos, eles não pensam muito na parte material, né? Uhum.
Eles não pensam muito, eles gostam mais gostam mais de conversar, né? Contar Uhum. história, viver as histórias, né? Entender como que é a Como experiência é humana, né? a experiência humana, como funciona, né, cada pessoa, a história de cada Eu acho pessoa. que todo filósofo em algum momento era uma pessoa bem curiosa, tipo, queria, eu preciso entender alguma coisa, né? Com certeza, com certeza. Tipo, eu é que não fiz nenhum tipo de texto, nenhum manifesto para isso se tornar uma filosofia, né? Mas eu acredito muito na lei do contraste. Eu até fiz várias tabelinhas, fiz desenho, escrevi um monte. Teve uma época que eu fiz um PDF de 33 folhas só escrevendo sobre isso. Que Mas é a lei do legal. contraste, né? Mas você tem esse PDF ainda? Dá para fazer um livro, não Eu tenho, dá? mas então, como eu acho que ainda não é muito formal e não. Eu acho que ainda não, porque eu preciso ainda testar muita coisa, né? Mas o legal, Pedro, é que quando você tem esse PDF como você tem, é que você não melhorasse ele, mas você escrevesse sobre ele, ou escrevesse ele, ou publicasse ele, da maneira que ele está, porque era daquela maneira que você enxergava o mundo, né? Hum. Então, eu tenho esse PDFzinho. Até uma vez eu soltei pro pessoal que me seguia no Instagram. Aí o nome é a Lei Universal dos Contrastes. Então, olha que Aí é legal. toda a explicação de como que funciona e tudo mais, só que eu não escrevi como se fosse uma filosofia, né? Mas tem um livrozinho, É, o olha, e-book. quando você falou de filósofo, eu me lembrei de uma história que eles contam, né? Que sempre conta que dois amigos cresceram juntos, estudaram, um se tornou empresário e o outro era filósofo. Né? Você conhece essa história? Não conheço. E aí um ficou, mas eles quando na adolescência ali, eles fizeram tipo meio que um pacto, né? Aquele que ficasse muito milionário ajudaria o outro lá na frente se o outro não tivesse nada. Então aquele que era o empresário, o outro muito inteligente, o filósofo é muito inteligente, estudioso, escreveu livros e tudo mais, mas não tinha poder aquisitivo. O Uhum. empresário tinha. Então, lá, quando eles já estavam numa certa idade, eles foram se encontrar. Quando o filósofo chega dentro da empresa, o amigo já lembrava da proposta, do que ele tinha falado do dinheiro, e já falou para a secretária: vamos assinar o cheque e tudo mais para ele, né? Aí ele falou: não, eu quero 2 minutos de conversa com meu amigo, né? Uhum. Aí ele chegou e falou para o amigo, falou assim, não, eu não quero seu dinheiro, mas eu quero que todas as pessoas que passarem aqui para falar com você, primeiro elas falem comigo, elas pagam para mim, para estar você. Resumindo a história, a inteligência do filósofo deixou ele tão rico quanto o O amigo outro, dele. que já era milionário. Então, assim, esse é bem legal, né? Pior Porque que. Desculpa, acabei de cortar sem querer. Mas eu e meu irmão, a gente tem um combinado um pouco parecido, né? Ele fala que ele quer se aposentar, ficar muito bem de vida para poder financiar meus estudos, porque eu gosto muito de estudar. que legal, isso Então a é gente bom, né? sempre, tipo, desde. A gente brigou muito, a gente brigava muito quando era pequeno, mas a gente sempre se ajuda bastante, assim. Isso é legal, né, Pedro? Aí ele fala, pô, eu queria ter muita grana pra poder só deixar você estudando. Que Que legal. eu gosto muito, tipo assim, eu queria viver estudando, assim, né? Mas é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Pedro, você já está com uma empresa montada? Já. Ah, isso é bom, né? Porque a gente tem que começar tudo ali legalizadinho, tudo Uhum. bonitinho, né? Você se olhando agora, você é bem jovem, né? Sim. Como é que você vê a sua empresa daqui 4, 5 anos? Eu imagino que ela vai estar bem. Eu quero continuar formalizando ela, estruturando, né, para poder expandir mais. Mas eu me vejo tranquilo, né? Eu quero. Não sei como responder isso, né, sem parecer prepotente demais. Mas eu consigo me ver tranquilamente, assim, tendo uma empresa audiovisual estruturada e ajudando os empresários aqui no Japão a se posicionar.
Que legal, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu também acredito nisso. Eu também acredito nisso. Mas tem que ir, tipo, devagarzinho, né? Não dá É, pra dar um passo muito largo ainda, mas mas vai. Pedro, nesse evento que a gente foi agora nesse final de semana, todo mundo ali na hora de levantar a mão e eu percebi que você foi assim, foi muito rápido você levantar a mão. O que que te moveu assim? Qual foi? Porque isso, para ter acontecido isso, eu como psicóloga, é, a sua mente ela estava totalmente ligada dentro do evento, não estava em todos os pontos ali, não tinha nada que estava saindo. Então, na hora que teve ali, você já estava pronta para dar o start, para levantar a mão e assim, para ir lá na frente. Ou não, não funcionou assim, foi um impulso. Como é que foi? então, enquanto o pessoal tava, que teve um momento das startups se apresentar ali, né? Eu já tava, tipo, observando as pessoas falar. Eu até troquei ideia com a Fernanda que tava comigo lá no evento. Eu falei, nossa, como seria se eu tivesse ali? O que que será que eu ia falar, né? Então acho que minha cabeça já tava me visualizando em cima do palco antes de eu estar lá. Você já estava se Quando, projetando, e né? eu tava com um sentimento de que ele ia chamar alguém já. Então, na hora que ele começou a falar, antes dele terminar de falar, eu já tinha levantado a mão, porque não, eu não sei, foi bem automático assim. Minha mão, quando eu vi, já tava lá em cima. No momento deu todo aquele branco, fiquei nervoso assim, mas minha mão foi para cima assim, automático mesmo. Só que eu já tinha me visualizado lá na frente antes de subir. Que legal, isso é muito legal, porque assim, você sabe que a gente encontra muitas pessoas que têm muitas boas ideias, que têm bons projetos, mas eles não têm iniciativa, né? Eles não têm iniciativa deles estar num lugar, eles se posicionarem, deles se apresentarem, deles falarem, e ter uma oportunidade ali foi muito rápido, né? De você levantar a mão e falar e subir lá, né? Porque queira ou não queira, ali tinha o quê? 400 pessoas, acho que até mais, né? É, acho que tava perto das 500 ali. Então, né? Então era muita gente, né? Mas eu achei assim muito legal e assim para aqui dentro do Japão totalmente inovador, porque a pessoa levanta a mão, mas ela levanta, ela abaixa, ela quer levantar, mas ela acaba abaixando, ela quer levantar, mas ela vai abaixando, né? Então, é aquele negócio de não querer ser prepotente também, mas o medo ele impede todo movimento que a gente faz, que o que impede a gente é sempre o medo, né? Sim. Só que como eu tenho como eu tenho muita convicção do que eu quero para minha vida, do que eu preciso fazer, porque não é nem de eu querer, eu preciso fazer, né? Eu tenho planos pro futuro e eu preciso estar nesse lugar. Então, por mais que claro que eu tava super com medo assim, mas é, o meu objetivo é mais forte do que eu quero para mim mesmo, assim. Então, acho que por isso que foi até mais, não foi tranquilo, mas foi acho que por isso que eu consegui. E eu tava do lado da Fernanda também, que ela, querendo ou não, é uma segurança assim na minha vida, né? Eu me sinto mais Se tranquilo sente quando eu tô com seguro, ela. né? Uhum. Isso é muito bom. Você sabe que teve uma vez que eu fui num determinado evento e, e você sabe que dependendo do ambiente que a gente entra, a gente se sente muito pesado, muito carregada, né? Então eu tava assim, e tava um evento onde que eu não conseguia me concentrar muito bem. E aí eu olhava para lá e eu me sentia tão energeticamente cansada, não sei o que tinha acontecido ali, mas eu olhava do lado e do meu lado direito estavam as minhas alunas de terapia, do meu lado esquerdo estavam meus mentorados. E aí eles olhavam para mim e eu ali sentada, e eles olhavam para mim e falavam, mas a gente tem você, mas a gente tem você. Uhum. Aí eu olhava e falava, será que eles estão sentindo o que eu estou sentindo, que eu estou com vontade de sair daqui correndo, sabe? Então, mas ali eu vi que você vê que como você sentiu muita força do lado dela, você pode ter certeza que ela também estava sentindo essa força do seu lado. Porque eu me lembro justamente que eles estavam assim, bem do meu lado e foi bem separado. O pessoal que é da terapia e os mentorados, né, que são micros empresários, né? E assim, eu me senti ali que eu
por mim eu saía, levantava correndo daquele lugar. E aí eles, não, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui. Eu falei, nossa, e eu doidinha pra parar e falar, eu não tô aguentando, eu queria reclamar, mas nem posso, porque estão O me pessoal tá vendo, né? esperando. Tá esperando eu forte, né? Como é que eu vou reclamar? Mas isso é muito legal. Pedro, nos eventos que eu encontrei você, eu vi você com uma equipe, né? Com outras pessoas juntas. O que são essa equipe? É sua equipe? É seus sócios? Como funciona? É meus amigos. A É. gente gosta muito de audiovisual, né? E é sempre nessa mentalidade. Eu acredito que quem se ajuda cresce junto. Então, sempre que a gente tá junto, tem essa oportunidade de trabalhar junto, é legal. Mas a gente é amigo, cada um, tipo, vive a sua vida, tem os seus trabalhos. E quando acontece de a gente estar no mesmo trabalho, é muito legal. Porque a gente já é amigo, já Já se vi, ajuda né? Já, ali, já se entendeu? ajuda, né? Mas somos amigos. E tem um menino que ele tá sempre comigo que eu tô ensinando ele, né? Pra justamente pensando em formar a equipe. Que legal. Você tem algum sócio? Não, hoje só eu. Mas você já teve, né? Já. E como é que era? Como é que é a relação? Porque vocês são tão jovem, porque assim, é, geralmente junta dois, três, né? Uhum. Tem uma ideia, vai, as coisas se alinham ali certinho ou não? Então, é muito disso, né? Cada pessoa tem uma visão diferente, um pensamento diferente e momentos da vida diferentes também, Uhum. né? Então acabou não dando certo, mas acho que foi muito por conta do momento da vida que cada um estava vivendo, né? Aí teve essa separação, mas foi só isso, não teve. Mas continuam ainda amigos? A gente conversa, tipo, em alguns momentos assim, mas a gente acabou se afastando, acho que por conta da rotina, tudo. Tudo. Nossa, muita Aqui, correria, aqui é, muita né? correria, é. É, porque aqui no Japão a sua rotina se vocês estão dentro da mesma fábrica, são amigos Uhum. inseparáveis, né? Você mudou de serviço, você não Some. É, some, cara, né? pior que acho que é Tudo por é esse assim, né? caminho. É, tudo vai assim, vai sumindo. Mas é legal que é legal quando você para assim para pensar, como é que você, um filósofo que gosta bastante de fazer essa parte de audiovisual, assim, como é que você enxerga o mundo? Então, eu senti que o vídeo ele me fez conhecer muito as pessoas, né? Porque querendo ou não, a gente tá toda hora olhando para o rosto da pessoa, olhando para as Ah, expressões, né? E gostar de filosofia eu acho que faz parte disso também. Então, eu acho muito legal, porque eu acho que o vídeo conecta muito o que eu gosto, né? Eu consigo entender como a pessoa é, eu consigo até, tipo, quando eu tô fazendo trabalho, eu consigo até direcionar melhor a pessoa por conta da filosofia, acredito eu, né? Mas, tipo, essa forma de olhar. Porque na filosofia, conforme a gente vai estudando, é muitas formas de ver o mundo, né? Cada pessoa sim, tem uma visão diferente e para a vida é muito bom ter isso. Então, cada pessoa, tipo, não existe certo, não existe o errado, é os pontos de vista, né? é. Então, eu acho legal por conta disso. Eu consigo entender, eu consigo enxergar muitos mundos trabalhando com vídeo. É naquela vibe de tipo assim, né? Eu estou nesse momento da minha vida, mas o Pedro não está nesse momento da vida dele, então não se encaixa. Eu falo muito isso para os meus mentorados, que eu falo para eles assim: hoje eu estou numa fase da minha vida que muitas pessoas elas não estão e elas não conseguem entender, porque assim, quando eu estava na parte da clínica, eu era 100% ali, doando, me doando, me doando, me doando. Quando eu fiz a transição de carreira, tudo mudou. Energeticamente mudou, psicologicamente mudou, minha cabeça mudou, minhas atitudes mudaram. Tudo vai mudando, né? Uhum. E às vezes a gente você para para pensar e fala assim, mas não é algo que seja ruim, é algo que seja bom, só que diferente, né? É É, bem diferente, né? então, eu sei que tem pessoas que não entendem muito bem esses momentos da vida, né? Não. Mas eu, tipo, me sinto um péssimo amigo de vez em quando porque eu acabei me afastando. Não tem como, a gente não tem final de semana, né? Trabalha no meio da semana e trabalha no final de semana. Até, tipo, tem que estar sempre conversando com a minha mulher pra, amor, desculpa, tô trabalhando bastante e tal, né? Mas eu acho que faz parte da vida ter vários momentos, né? E
a vida é vários ciclos, então vai ter ciclos de pessoas que entram na sua vida, depois você para e não precisa falar que não é mais amigo ou não gosta mais, são só os momentos, né? Só os momentos, né? E esses momentos, eles vão fazendo com que a gente cria outras versões, né? Outras coisas, né? Isso é muito legal. Mas o mais legal de tudo isso, Pedro, é ver que um jovem como você tem essa visão da filosofia de vida e consegue ver e consegue respeitar, né? Porque, assim, você sabe que uma coisa que eu vejo muito que acontece, tipo assim, a gente está num ambiente, eu estou enxergando de uma maneira, você está enxergando de outra maneira. Mas se você usa a filosofia para falar para mim que talvez que esteja ali enxergando de uma maneira crítica, de uma maneira ali que não é muito gradativa, que não é uma coisa que vai fazer a diferença na vida da outra pessoa, e chegar com a filosofia no ponto certo, a pessoa acaba enxergando a vida, acaba enxergando as atitudes com seus olhos, né? Uhum. E aí tudo é diferente, né? Então, é exatamente isso, né? Eu acho que dá pra gente. É que depende da pessoa que está conversando, ela é muito fechada. Então não Uhum. dá pra gente ir falando muito sobre isso, né? Mas é sempre interessante você olhar para as coisas, tipo, de forma mais ampla. Por isso que é até um problema que eu tenho, que é muito difícil eu ter uma opinião das coisas, porque eu sempre me questiono por que que eu tô tendo essa opinião, aí eu tento entender de onde que veio esse pensamento que eu tô tendo. Então, tipo, se eu gosto de alguma coisa, é 1000 perguntas até eu entender por que que eu gosto daquilo, entendeu? Mas você faz essas perguntas para você, na sua cabeça, ou você fica perguntando, tipo, para sua esposa? Eu fico me fazendo pra também nem não encher a cabeça de ninguém, né? Eu faço pra mim mesmo. Mas eu tô sempre pensando assim de Como filósofo, me tira é que eu não sou filósofo, né? Você Eu gosta da é, filosofia, né? eu Você gosto. gosta, né? Então, mas assim, você consegue fazer leituras? Eu gosto de ler desde Não, pequeno. assim, leitura facial, leitura corporal. Não sei. Eu normalmente eu sinto que eu consigo entender bem as pessoas. Tipo, já mais ou menos com poucos minutos de conversa eu já sei o que esperar ali da pessoa. Mas eu não sei por- se é algo da minha cabeça, ou se é realmente isso, mas eu sinto que eu consigo entender um pouco mais rápido as pessoas. Porque o lado da filosofia, ele traz essa percepção, né? É a mesma coisa quando ele traz a leitura, né? Que é a leitura corporal, a leitura energética, né? A leitura astral, né? E ela traz, ou mesmo o filósofo ele usa a leitura das palavras, né? Ele entende que o outro está querendo dizer ali, dependendo da palavra que vai se falando. Por isso que eu acho que isso é legal. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Então, acho que a filosofia me ensinou muito a ter empatia. Bom, né? É, porque antes da filosofia eu julgava muito qualquer tipo de comportamento que não era o que eu acreditava que é verdade, né? Só que hoje em dia eu vejo as pessoas fazendo várias coisas que eu penso, pô, não é algo que eu faria, mas por que que essa pessoa tá fazendo isso? Qual que são os motivos dela? Qual foi a vida que ela teve para ela tipo ter esses comportamentos, né? Aí vai ficando mais leve, você começa a entender que no fundo tudo tem algum motivo, tudo tem alguma explicação e você acaba julgando menos, você fica querendo mais abraçar. Eu sou muito assim, né? Tipo, de Gente, abraçar. olha, por favor, vocês têm que estudar filosofia, porque olha isso daí. Porque o que mais tem é o pré-julgamento, né? Uhum. É o pré-julgamento. A pessoa, ela prejulga, ela não sabe o que que é, mas ela tem o pré, né? Antes de julgar, ela tem aquele negócio, tipo, eu olhei, a pessoa tá assim, eu olhei. Isso é muito. Eu não sei se no mundo dos homens também tem muito nessa parte, mas no mundo das mulheres em si tem muito assim, né? Ela me olhou assim. Uhum. Porque ela não me Sim. cumprimentou. Ela virou do lado. Ela virou... E assim, quando chega. Eu acho muito legal você falar isso, porque você tem o quê? 26? 24. 24. Você só tem 24 anos. Então,
Você com 24 anos já tendo essa percepção, e assim, tem pessoas que já chegaram nos 40, nos 50 e não tem. Elas continuam julgando, elas continuam pré-julgando as outras pessoas, elas não conseguem ter essa empatia de olhar e falar, não, tem um motivo, né? Tem um porquê, né? Não, mas a pessoa, ela é ali agressiva, ela faz. Eu, geralmente, quando eu tô assim, ou principalmente agora por causa da equipe, eu sempre falo para eles, quando eles vêm e falam, mas que aconteceu alguma coisa, eu só olho para eles e falo, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí quando eu repito 2, 3 vezes, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eles olham para mim e falam, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem. Respira, tá tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. E quando a gente vai conversar sobre isso, eu já falei tanto que tá tudo bem, que acabou, tá tudo bem. Ninguém quer mais falar sobre o assunto. É uma maneira sutil, rápida e ágil de mudar um comportamento onde a pessoa está ali, que ela está meio se sentindo ofendida, meio se sentindo magoada. Então, tá tudo bem. Respira, tá tudo bem. Tá tudo bem. Daqui a pouco vai. A pessoa começa, ela esquece daquilo, não foca mais ali, não presta atenção e ela começa a sentir de outra maneira. Até eu acredito muito no poder das palavras, Sim. né? Mas se a gente começa a usar mais palavras boas no ambiente, Com parar de certeza. falar de coisas negativas, fica tudo melhor. Porque, voltando para a filosofia, né? No momento que eu comecei a estudar, eu estava num momento muito ruim da minha vida e com ela eu consegui tranquilizar mais, tipo de, não, hoje eu tenho muito mais problema, mas eu sei lidar melhor, né? Por ter essa visão de, não, calma, deixa eu entender o que está acontecendo, por que as coisas são assim, aí vai ficando mais leve. Isso é muito legal. Mas você sabe que, assim, existe épocas da nossa vida que a gente tá um pouco mais crítico, né? Ou um pouco mais, assim, tipo, vamos se dizer, coitadinho, né? A gente quer reclamar, né? A gente quer ali reclamar. E o mais interessante é que quando a gente bate de frente com pessoas extremamente positivas e pessoas que estão dispostas a enxergar o mundo, como você está falando, não, olha, não, vê o mundo de uma outra maneira, tudo tem um porquê, tudo tem uma consequência, a pessoa na juventude é assim, existe pessoas que você consegue, numa conversa, dar um choque de realidade e a pessoa muda. Outras, ela fica com raiva de você e ainda fica com raiva da outra pessoa, né? Por quê? Porque você não concordou que a outra pessoa fizesse aquilo com ela. Mas isso é muito... É muito, assim... Tudo hoje em dia, né? Tudo hoje em dia, ele é bem, assim... Tudo é muito complexo. Tudo é muito complexo. E desde quantos anos você só tem 24, Só mas 24 aninhos. Desde quantos anos você já se banca como homem? Desde os meus 17. Caramba. Porque eu terminei a escola, eu já saí de casa, né? Eu vim pra cá morar com meu pai, conheci ele, só que daí eu terminei, eu estudei na Alegria de Saber. Aí eu finalizei o ensino médio e eu já fui buscar minha independência, né? Não fiquei muito tempo morando com meus pais. Já foi buscar aquilo que você queria, né? Isso é muito legal. Isso é bem legal. E você acha que, assim, essa experiência toda que você teve, porque você ainda está na fase ainda da balada, de ter esses desejos, ou nunca teve? Nunca gostei, tanto é que a primeira vez que eu fui na balada foi porque eu fui praticamente obrigado, né? Aí eu falei, não, só vou se eu levar minha câmera e se me pagar pra me tirar foto. Que Porque legal! eu não gosto de ambiente muito aglomerado, eu sou bem da natureza, assim, né? Então, um marzinho, um rio, eu gosto. Agora, ambiente assim, balada, nunca gostei, nunca foi do meu interesse. Eu já nasci velho já. Já nasceu velho, Eu já nasci já velho. nasceu velho já. Pedro, como é que você aqui, hoje em dia, você está empreendendo aqui? Outros jovens
né, que gostaria de estar entrando nesse seu ramo que você trabalha, você aconselharia? Um vídeo? É. Com certeza, é muito legal. O que o vídeo ele proporciona você estar em tantos ambientes diferentes. Por exemplo, aí travei. O vídeo ele proporciona a gente estar em muitos ambientes diferentes, né? Então, uma hora você tá na natureza, uma hora você tá num palco cheio de pessoas, aí no outro momento você já tá numa experiência totalmente diferente. Então, quem gosta de viver coisas novas ou aprender sobre novos mundos, gosta bastante dessa área. Porque você sempre tá... E fora o acesso também, né? Você sempre tem acesso a muitas coisas que normalmente você não teria só por estar fazendo vídeo. Que legal, isso é bom. E mesmo ali fazendo o vídeo ou depois editando, você aprende muito, né? Aprende. Aprende muito, né? Porque tá ouvindo tudo, né? E se as pessoas, você tem, hoje em dia, você consegue abrir espaço para dar aula? Então, ainda estou validando o meu método de ensino, né? Eu tenho 2 alunos, mas ainda não estou abrindo muito até para... tipo, voltando para o que você me perguntou, né? Se eu aconselho o pessoal a entrar nessa área. Sim, com certeza, mas eu acredito que a gente nunca pode fazer o que a gente não sabe fazer. Uhum. Então, eu estou ainda estudando minha forma de ensinar para quando eu realmente for começar a ensinar, ser algo que eu falo, não, eu consigo ensinar certinho, né? Porque uma coisa é eu saber tudo de forma técnica, outra coisa é eu saber isso de forma didática para as pessoas aprender. E se não for para a pessoa aprender, eu acho que nem preciso ensinar, entendeu? Porque eu não estou ensinando. Você não está ensinando, você só está ali fazendo a pessoa passar um tempo com você e você recebendo dinheiro por ela estar passando tempo com você, né? Que é muito fácil sair falando de ISO, sair falando de disposição, fotômetro, mas a pessoa vai entender com as Não, palavras que eu tô falando, entendeu? não vai, não entendi, nem, acho que nem duas, ou Porque algumas, tem né? muito hoje em dia, né? Muito curso você compra, você termina o curso, você só sente aquele momento, ah, tô estudando e tal. Tá Depois você estudando. termina o curso, você fica, Mas o que que eu vou o que que fazer? eu aprendi aqui? Você sabe que eu acho muito legal, Pedro, você falando desse assunto, e aí eu vi que o seu aluno, ele já está lá nos eventos, você já leva ele para o evento, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho isso assim, eu sempre falo para os meus mentorados, porque o meu podcast ele veio por eu atender micros empreendedores e aí eu ensinava eles a falar em público, a gestos, a como vender o trabalho deles e tudo mais. Só que aonde? Que eles não conseguiam deslanchar na internet. Mas eu também era uma parte que eu também não entendo. Então eu não tenho Uhum. autoridade para ensinar. Você vai fazer assim, você vai fazer essa postagem, você vai fazer. Você pode ensinar que você tem que fazer quantas postagens por dia e tudo mais, mas eu não tenho a autoridade ali para estar ensinando. E aí foi quando eu falei, nossa, e eu conversando com um amigo, eu falei, nossa, mas e aí, e agora? Ele falou para mim, abre um podcast. A minha cabeça estava tão cansada. Eu falei para ele, eu te ajudo, você quer abrir um podcast? Eu te ajudei. Ele falou, não, é para você. Aí eu falei, é. Aí depois ele falou, abre um podcast. Por quê? Porque você vai ensinar eles na prática. Eles vão para lá e vai vender o trabalho deles lá. Uhum. Então, e eu acho isso super válido. Por quê? Porque você não está ali. Porque eu imagino você ensinar uma pessoa, você pega uma câmera, você ensina ela. Ok, eu estou aqui no seu estúdio. Mas, se você não ensinar ela para um evento, tirar foto, gravar e fazer isso, não tem Não sentido, adianta. tem? Ela só vai aprender só o que é técnico, né? Eu posso até falar por mim mesmo, né? Eu sou muito nerd, na Ah, verdade, né? Eu sempre, tipo, tudo que eu pego pra fazer, eu quero entender cada milímetro, que senão parece que eu não consigo funcionar. Até o vídeo eu pensei em fazer vídeos, né? Daí eu comecei pelo celular na época e tal. Só que aí eu falei, não, vou entender como que funciona uma câmera, porque se eu não entender como funciona uma câmera, eu não vou fazer vídeo. Então, comecei a estudar muito, 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 mas eu só aprendi de verdade no momento que eu pisei o pé ali e falei, não, vou fazer. Enquanto eu não comecei a fazer, tudo que eu estudei parecia que era só um monte de informação na minha cabeça. Então, acho que o ideal é a pessoa juntar o que ela está estudando junto com a prática.
Junto com a Eu acho que prática, esse é né? o caminho ideal aí para qualquer, não só no vídeo, né, mas qualquer área. Você vai estudando enquanto você vai aplicando, mas nunca oferecendo para as pessoas o que você não faz, né? Principalmente se for cobrar dinheiro para fazer algo que você não consegue fazer, não indico. Aí é complicado, né? Então, porque eu vejo isso e eu falo, nossa, tem um monte de cursos aí. Tô fazendo um curso, me tornei coach. Agora o coach aqui não é mais, né? Mas o coach aqui no Japão já foi muito grande, tá? Eu me lembro que em 2015, mas eu fiz uma formação de coach naquela época, mas eu estudei 2 anos. Eu não entendia por que eu estudei 2 anos para pegar um certificado que eu ainda fui buscar nos Estados Unidos. E aí eu via pessoas fazendo coaching em 8 dias, em 2 finais de semana, em 4 dias. Eu falava, meu Deus, como pode, né? E a pessoa fazer uma formação e eu estudei tanto, né? Então, que tudo aqui vira modinha, né? E tudo acaba, né? Porque são poucos que dão ali firmeza para ir, né? Então, as modas, né, as tendências é interessante, são necessárias, e se você puder acompanhar elas é bom, mas você tem que estar sempre se adaptando ou sempre sabendo o que você realmente quer para sua vida. Porque Verdade. senão você pega uma tendência e ela acaba e você some. Cabe junto, porque é o que eu vi naquela época, muitas pessoas se tornando coach, pessoas boas, hein? Pessoas assim, boa. Não estou falando de boa de bondade, estou falando boa naquilo que estava fazendo, bons coach, pessoas com bom posicionamento para trabalhar e tudo mais, mas acabaram. Eles não levaram. E vi muitas pessoas que não tinha nada para estar ali naquele momento, mas estava lá com um autoconhecimento. E tá tudo bem também. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela não saiu de lá para trabalhar como coach, mas o que ela aprendeu ali foi um grande pontapé na vida dela, né? Que outros não colocaram. Mas eu vejo, passei por muitas tendências aqui. Aqui também tem muitas tendências de marketing de rede, né? Muitas tendências de outros cursos que dá também. Eu acho que tudo isso é válido, desde que a pessoa não faça os cursos e coloque os diplomas dentro da gaveta e não utiliza, né? Porque eu já conheci muita gente, hein? Já conheci pessoas com carta ouro, mas a carta ela nunca tinha dirigido, então ela só ia lá só para renovar, ela falava de Então, carta ouro. Tem muito isso, né, Pedro? que tipo assim, não que é fácil, né? Mas dá para você ter um diploma ali, mas se você não pôr em prática, realmente não dá para falar que você sabe fazer, né? Com certeza, com certeza. Tudo tem que colocar em prática, tudo tem que colocar em prática. Então, Pedro, explica para o meu público como funciona exatamente o teu trabalho. Se eu quero procurar o seu trabalho, o que eu estaria procurando na empresa do Pedro? Uma gravação de vídeo, cobertura de eventos, o que? Como? Então, eu tenho vários trabalhos que eu faço, todos de produção de vídeo, né? Mas o meu foco hoje é ajudar os negócios aqui do Japão a se posicionar nas redes sociais. Então, a gente trabalha todo o posicionamento da pessoa para se comunicar da forma correta, para a pessoa correta, através de vídeos. Então, hoje eu tenho os pacotes, o meu produto principal é o Flash Content, que em um dia de gravação a gente grava conteúdo para o mês inteiro. E é Uau! justamente pensado para os negócios que não tem tempo, porque a gente sabe como que aqui no Japão é difícil arrumar tempo. Então, pensando justamente nisso, em um dia a pessoa só precisa agendar um dia comigo para eu ir até a empresa dela para a gente produzir os conteúdos. Eu faço toda a parte de direcionamento, dependendo do serviço que ela pegar nos adicionais ou não, eu faço completão, desde o roteiro, posso fazer a capa, a legenda, tudo. Mas aí depende dos pacotes, né? Mas o pacote de entrada é só a gravação e a edição, ou só a edição. E eu vou ajudando ali, mesmo que não é no serviço adicional, eu ajudo a pessoa a se posicionar, até porque eu acredito que todo mundo aqui no Japão tem que ter, todo mundo precisa de vídeo. Hoje não dá para falar que você tem um negócio se você não está fazendo vídeo. Você tem que estar se posicionando. A internet é o maior canal de aquisição que a gente tem. Com Então, certeza. como é um serviço que todo mundo precisa, eu consegui fazer ele ser mais acessível para qualquer pessoa poder investir.
Isso é muito legal. Você sabe que, Pedro, uns anos atrás, eu vi uma youtuber aqui no Japão e quando ela começou, os vídeos dela eram muito ruinzinhos, sabe? Mas ali ela foi passando e ela mesma foi editando. Não sei como exatamente funciona hoje, porque hoje ela já é muito grande, ela Uhum, já vive disso, né? Mas logo no começo não tinha apoio, porque ninguém uhum, apoiava. A gente que ainda fazia, sabe? Não, vamos fazer aí para todo mundo te seguir. Mas uhum, aí ela foi conseguindo. E eu vejo, hoje em dia, eu acompanho algumas pessoas no Insta, pessoas que não faziam nada e que começou a fazer alguma coisa e elas começaram a melhorar e conseguir o posicionamento. E é tão engraçado que se você vê dos primeiros vídeos, a pessoa tá lá fazendo dancinha, tá fazendo não sei o quê, uhum, acho que para se soltar um pouco mais, né? E depois você vê que a pessoa já passa ali aquele carrossel, já mostrando uhum, ali quem é ela e tudo mais. Aí você fala, nossa, que legal, a evolução ela é bem grande, né? uhum. E você nunca pensou em fazer um workshop? Então, eu acredito que tudo tem momentos, né? Hoje eu penso sempre, quase todo dia eu penso, nossa, eu queria muito fazer um workshop, principalmente para empresas, né? Ajudando as empresas a se posicionar. Então, ensinando a pessoa a poder gravar ali por conta, como que a pessoa pode editar ali por conta. Porque às vezes a pessoa não está no momento de investir em vídeo também, né? Aham. Então, eu penso em fazer esse workshop, mas são todos os momentos. Hoje, meu foco está sendo em aprimorar cada processo da minha empresa, para me melhorar cada vez mais a parte de entrega, a parte de atendimento aos clientes que já estão comigo, né? Para não acontecer de pega muito serviço, para de dar atenção para quem está com você desde o começo. Então, Verdade, né? como eu também justamente pensando a longo prazo, eu prefiro dar esse espacinho devagar antes de querer fazer algo maior. Uhum. Para enquanto o meu serviço eu sentir que eu posso deixar ele mais excelente, eu prefiro focar nisso aqui agora, que é o que quem já está comigo, né? Então, eu já estou ajudando empresas, já tenho serviços recorrentes que todo mês eu estou ali posicionando a pessoa. Então, estou focando em melhorar essa parte antes de querer expandir para outro tipo de serviço, né? Que legal. Gente, é uma caixinha de surpresa. E ele é muito inteligente, de verdade, ele é muito inteligente e legal. Eu te pergunto isso, Pedro, por quê? Porque assim, como eu já conheci o seu lado humano, né? Porque aí você fala para mim, todo mundo é humano. Claro, todo mundo é humano, mas tem gente que a humanidade dele é mais apresentável, ele se coloca mais no lugar, ele tem mais empatia com outras pessoas. E eu vejo que, tipo assim, por uma necessidade realmente aqui dentro do Japão, eu acho que um workshop em seu iria ser algo assim de bom, de bem, sabe? Que poderia agregar Uhum, muito. Aquele workshop daquela pessoa que tem aquela máquina dentro de casa que não sabe para que usa aquela máquina, mas comprou uma máquina profissional uhum, e é real, porque realmente tem, né? Aquela pessoa que quer gravar um vídeo, mas não sabe, aquela pessoa que quer fazer um posicionamento no Insta e não consegue, uhum, não sabe fazer, acho que você deveria dar uma pensadinha uhum. sobre isso. Então, eu vou falar algo que pode ser até um pouco perigoso de falar, mas eu acho que é importante dizer isso. Mas eu costumo dizer que vídeo bonito não vende e também ninguém tá ali no Instagram para ficar vendo. Eu falo o pão que é mais tranquilo, mas eu falo, ninguém tá no Instagram para ficar vendo foto de pão, né? Que é o que acontece muito. O pessoal trabalha com alguma coisa e só fica lá postando, enchendo, como se fosse um catálogo. E aquilo não é interessante para as pessoas. Então, se eu pudesse dar uma dica, não num workshop ainda, né? Mas se eu puder dar uma dica nesse vídeo mesmo, se você tem um negócio no digital e você quer começar a se posicionar, comece a pensar no Instagram ou se você posta no TikTok, que é uma rede social. Então as pessoas estão ali para ter algum entretenimento, se sentir inspirada com alguma coisa e não para ficar vendo ou você tentando vender seu serviço ou você só postando o que você faz, porque aquilo vai afastar as pessoas, né? Então por mais que Uhum. você faz igual no vídeo bonito não vende, um trabalho bem feito não vende também, porque você tem que saber se posicionar.
Então, uma dica que eu dou para a pessoa é: começa a pensar no que você está postando como se fosse um conteúdo de entretenimento, um conteúdo inspiracional, e não só mais, tipo, esse aqui é... Ou até bastidor. O pessoal ama ver, tipo, a rotina do trabalho das pessoas, né? Gosta, né? Gosta mesmo de ver isso. Mas isso é muito legal, Pedro. Por quê? Porque todo mundo, você sabe que teve, vou te contar uma breve passagem minha pelo mundo digital logo no início, quando eu queria entrar. Eu fiquei tão frustrada que eu achava que eu nunca mais ia trabalhar com digital. Por quê? Porque chegou uma época que eu comecei a não querer clinicar mais, então eu não sabia o que eu queria fazer. Então, vamos partir para os cursos. Aí eu falei, não, vamos trabalhar no coach, porque eu já sou formada no coach, master em PNL, master em coach, master não sei no que, não sei no que, não sei no que. Tanto estudo, eu falei, vamos juntar tudo isso. Aí eu tive a infelicidade de contratar o trabalho de uma pessoa. Primeiro que a pessoa me cobrou 2 milhões por um site, ela queria que eu pagasse. Nossa, É muito dinheiro, né? muito caro. Muito caro, é Quando fora. que foi isso? Uns 4 anos atrás. Tá caro. Muito caro, né? Aí eu olhei para a pessoa e falei, meu Deus, se eu tivesse todo esse dinheiro, eu trocava de carro, zero! Eu comprava outro carro, zero. Aí eu não falei nada. Mas o duro de tudo isso não foi só isso. Foi que a pessoa falou para mim que ela era formada nessa parte de mexer. Ela começou a querer mudar os meus gestos e a maneira que eu falo. E parecia uma coisa muito robótica. Desculpa, posso falar uma coisa? Muita gente que eu atendo me fala isso antes de começar a atender ou depois enquanto tá atendendo, que é o seguinte: nossa, Pedro, você deixou eu ser muito eu mesmo. Isso é maravilhoso, Pedro. A pessoa que eu trabalhei antes fala, não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Pedro, foi horrível, Pedro, foi horrível. Porque aí eu tinha que fazer assim, eu tinha que sentar, eu tenho uns vídeos lindos, tem um YouTube meu que ele nem funciona, mas os vídeos tá lá, ninguém olha aquilo, ninguém vê aquilo. Porque não é você. Não é eu! Aí tava lá um negócio assim, sabe? Aí eu tinha que... Não, você não pode fazer gesto, você não pode gesticular, mas eu falo assim, você não pode sorrir. Eu falei, como não vou poder sorrir? Você já viu um negócio desse? Como é que eu não vou poder sorrir? Não, mas você fala sorrindo. Eu falei, gente, mas esse é o meu jeito, não tem como eu mudar, como é que eu vou falar? E eu até tentava. E você é muito sorridente, não tem como fugir. Não tem. E eu até tentava, mas não deu certo. E aí chegou uma hora que aquilo me deixava tão cansada depois das gravações, muito cansada. Eu não via a hora, por isso que você viu assim, quando ela fala, vai, eu não quero mais, eu não quero mais. Aí eu desisti, falei, não quero mais. Falei, não. E não tive o resultado, porque eu penso assim, se a pessoa chegar como você, eu acredito que os seus clientes, ele tem resultado, por quê? Porque você não faz algo voltado para você, do jeito que exatamente você quer. É do jeito que você vê que o mundo quer, que as pessoas lá fora quer, né? Tipo, o que acontece muito, eu acho que a pessoa, ela estuda, então, quando você está estudando, você aprende que as coisas são de uma forma. Só que aquele negócio que eu falei, não adianta você estudar se você não tem a prática, porque a prática e o técnico que você estuda é totalmente diferente. Então, por mais que quando você estuda, fala, você tem que posicionar a pessoa dessa forma, tem que ser desse jeito, não vai funcionar porque aquilo não faz parte do presente, da vida da pessoa, né? Por isso que é muito importante você entender como que funcionam as pessoas, como que funciona o mercado, tudo. Você tem que entender porque você vai adaptar o que funciona de acordo com o jeito que a pessoa é. Não adianta você falar, não, funciona desse jeito e pronto, acabou. Porque daí não vai funcionar, porque aquilo não faz parte da pessoa, né? Então, o jeito que eu trabalho, né? Eu gosto muito de ir conversando com a pessoa para entender como que é a personalidade dela e tudo mais, para depois criar o tom de voz, a forma de comunicar, né? Então, olha,
Pedro, realmente foi muito frustrante. Olha, foi algo que assim, no começo eu me sentia tão frustrada que se eu tivesse te conhecido naquela época e você falasse para mim, eu vou falar, meu Deus, eu que não quero. Ele vai achar que ele não tem nem idade para ser meu filho, vai querer mandar em mim, vai falar que eu não posso sorrir. Que gente, que coisa chata. Nossa, pior que é bizarro. É Tanto de gente que já bizarro, chegou e falou mas é que teve essa verdade. experiência. É horrível, horrível, porque eu tive essa experiência, é muito ruim. E aí, o que aconteceu? Depois eu cansei. Eu falei, não quero mais. E tudo muito caro. Era tudo muito caro. A pessoa queria muito caro. Eu falei, ah, para, um negócio assim. E as fotos? Eu tinha que tirar foto. Não, você faz assim. Umas coisas que não Aquilo tinha. que tem que... Vira, faz. Nossa, aquilo também era muito ruim. Foi tudo muito ruim. Quando eu faço foto corporativa, eu dou bastante risada na sessão por causa disso, né? Que não é porque é uma foto corporativa ou que você é empresário que você precisa ser sério desse jeito, né? Então, porque você não é assim Não o é dia você. inteiro, não é você. Então, aí eu saí daquilo, aí foi quando eu conheci um mentor que trabalhava estratégia, é um mentor estrategista que trabalhava com estratégia, trabalha ainda, né? E até parece um pouco com você. Aí ele mandou uma mensagem. Aí ele mandou uma mensagem, aí a gente marcou para fazer um Zoom, aí fizemos um Zoom. Aí eu gostei do que ele me escutou. Aí eu contei para ele toda essa história, porque naquela época eu tava muito brava, tá? Imagina. Você vê que as pessoas chegam para você, eles falam até triste, não fala? Sim, fica até meio receoso normalmente, né? Fica. Eu tava brava, cheguei, aí eu falei para ele, e assim, na defensiva. Falei, meu, se ele quiser, ele que pague para mim, porque eu não vou pagar para ele não, porque eu tô cansada desse negócio, não quero mais esse negócio. E tava ali meio brava. E aí, quando ele parou, ele falou para mim, não, eu quero escutar. Qual é a sua história? Quem é você? Que eu comecei a contar a minha história e tudo mais. Ele olhou para mim e falou assim, mas você já é uma mentora. A gente só vai estruturar isso. Você já parou para pensar? Você está me procurando para gravar cursos, para colocar curso na internet, mas você pode trabalhar com mentoria, porque você já é uma mentora. A gente só vai trabalhar o posicionamento. Aí que eu falei, caracas, a pessoa olhou para mim, a pessoa enxergou, aí eu contei dos vídeos e falei assim, não, os vídeos vai ser exatamente como se você, da maneira que você quisesse. Aí eu fazia os vídeos aqui, mandava para lá, para o Brasil, eles editavam e tudo mais, mostrava que estava, mas tudo do meu jeito. Isso é o mais Nada, importante. mas não tinha nada assim. Aí que eu descobri, que aí que eu falei, não, agora eu sei o que eu quero ser uma mentora para trabalhar com desenvolvimento pessoal, trabalhar com pessoas, né? Mas logo no início, assim, que eu contratei o serviço, eu conhecesse você, você ia ouvir eu reclamando muito. E aí eu ia falar para você, não concordo com A gente isso. tem que ser um pouco psicólogo também nesses momentos, né? Tem. Ah, você tem que ter. Sabe por quê? Porque no mercado tem muita porcaria. Tem muitos profissionais que estudaram, saíram de uma faculdade, mas eles não entendem que o trabalho não é colocar como eu vejo, é como o meu cliente quer, é como as pessoas me compram, não é? Uhum. É totalmente diferente. Não adianta chegar e falar para você, você vai fazer assim, eu vou vender para que público? Uhum. Aí eu olhava assim, eu falei, eu vou vender para que público se no Japão todo mundo está na fábrica? Eles vão me olhar ali, eles vão falar, meu, essa mulher falando aí palavras polidas. Não tá falando comigo, Não tá falando comigo. E eu falava assim, gente, eu não tava falando. E quando, o mais engraçado, Pedro, sabe o que era? Porque eu não sou brasileira, como eu sou portuguesa, então de vez em quando, ainda mais você tá fazendo no vídeo, saem algumas palavras em português de Portugal, né? Aí eu mandava corrigir aquilo. Nossa, eu falava, meu Deus! Eu me engasgava nas palavras em português, eu falava, eu não sei falar. Aí depois eu perguntava para lá, ele falava, como é que pronuncia isso mesmo? Como é que pronuncia isso mesmo? Mas era muito chato. Porque, meu, se eu erro, se eu não erro, eu falo para a pessoa, meu, eu nem falo correto seu português, mas tá tudo bem, né? Inclusive, eu, quando tô editando, eu deixo alguns erros de fala, sabia? Porque é da pessoa, não é? É. Que você vê que a pessoa não tá se forçando para te vender algo. Aham. Então,
pensando de forma estratégica, é bom deixar alguns errinhos de vídeo, porque a pessoa vai falar, pô, é uma pessoa como eu também, né? Não é quanto mais você tá distante do seu público e do que você quer fazer, menos você vai crescer. Nossa, foi uma experiência que eu te falo assim, se as pessoas estão reclamando para você, escuta elas com carinho, porque meu foi muito ruim. Eu fiquei muito decepcionada. Eu só não fiquei depressiva porque eu já entendo de depressão. Mas que eu fiquei muito decepcionada, eu fiquei. Imagino. Eu achava que todos os profissionais eram assim, que eu não podia sorrir, que eu não podia falar sorrindo, que eu não podia conversar mais, que eu tinha que mudar, a minha postura. Não pode, essa não pode. Aí eu falava, aí a pessoa me encontra lá fora e eu, oi! Então, quem que é essa pessoa, né? Quem que é essa pessoa aí? Não, quando a pessoa me encontrar, eu tô rindo, eu tenho que fechar, porque eu não posso, né? Então, isso é bem complicado, né? Mas que bom que você tá vindo aí, que essa nova força e que essa geração toda aí para mudar tudo isso, né, Pedro? Se Deus quiser. Isso é verdade. Pedro, a gente já está terminando nosso podcast, mas eu ainda vou fazer 2 perguntas para você, Eita. muito legal. O nome do podcast é O Pulo da Gata, Segredos Revelados. Você é o gato, né? Que hoje veio dar o pulo do gato, né? Mas assim, eu quero 2 segredos que você possa revelar, porque segredos, na verdade, a gente não revela, mas esses você vai poder revelar. Eu quero um como empreendedor e um como Pedro. É aquele segredo que você faz como Pedro, como o pai, esposo, que você tem algum hábito que você faz que possa fazer a diferença na vida de uma pessoa que você não costuma contar para ninguém. Nossa, que pergunta profunda. Eu Vamos sei que lá. eu tenho várias coisinhas assim que ninguém sabe, que é muito de mim, mas que Uma delas. Conta uma delas para nós, Pedro. tá, alguns. Você pode fazer a pergunta de novo, por favor? Tá. Eu quero que você me revele algo que você faz todos os dias, como marido, como pai de família, todos os dias que te motiva a você levantar da cama e seguir o dia. Então, é que eu sou muito puxa-saco da minha mulher, né? Então eu sou muito de amor, você é uma deusa, daí eu fico lá sempre, você é minha deusa, eu gosto tanto de você, você que, igual ela que é o motivo, assim, de eu fazer tudo, né? Quando eu fui lá no palco do business, eu desci, a primeira coisa que eu fui falar foi me declarar pra minha mulher. Que Eu legal! saí, fui pro carro, me declarei lá pra minha mulher. Falei, nossa, olha o que eu fiz foi por causa de você e tal. Então eu sou muito de estar sempre endeusando a minha mulher, assim. Que legal, né? Isso é bom, isso te traz uma Sou bem motivação. puxa-saco. Que legal. E como empreendedor, Pedro, quando você vai ali para o seu campo de trabalho, que você está trabalhando, o que te traz na sua mente, assim, que você poderia estar falando para outras pessoas, para eles não se desanimarem? Ah, cara, eu acho que a gente sempre vai se questionar muito, eu me faço isso até hoje, na verdade. Todos os dias eu me questiono se eu tô fazendo o O que eu certo. deveria, ou se eu tô indo pro caminho certo, né? Mas eu acho que faz parte do processo a gente ter esse tipo de questionamento. Porque é muito difícil, a gente tá sempre saindo da nossa zona de conforto, a gente tá sempre tendo que pensar, porque não é só vídeo, né? Tem que pensar em como que eu vou gerir a minha empresa, como que eu vou manter os relacionamentos para poder expandir ela, como que tudo, né? Tem todos os processos. Então, eu acho que um conselho assim que eu levo para mim que eu também poderia dar é sempre faça o seu melhor e nunca faça o que você não que não faça, né? Mas nunca tente ofertar ou tente falar que você faz o que você não faz, porque isso aí pode te atrapalhar muito na sua jornada. Então é muito melhor você dar poucos passos, mas continuar andando para frente, do que você tentar correr e tropeçar e todo mundo vai te passar. Então não adianta. Se você não sabe fazer alguma coisa, não faça. Se você está aprendendo, fala que você está aprendendo. Que legal, muito legal. Bom,
Pedro, muito obrigada por você ter vindo. Fiquei muito contente. E deixa eu te perguntar, você aceita meu convite para voltar aqui novamente? Aceito. Olha! Que legal, que legal. Aceito. Obrigada por você ter vindo. Obrigado por ter me chamado também. Eu espero, a gente tá daqui, acredito que pro final do mês que vem, mais ou menos assim, a gente vai estar com salinha nova, vai estar mudando algumas coisas, então quando você vir aqui vai estar bem diferentinho, vai ser mais aconchegante, né? Obrigado mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço por... Eu só espero que eu não tenha ficado muito travadão, que eu sou bem tímido, né? Não, ficou excelente. E assim, obrigado por você estar apoiando, porque é junto que a gente cresce, né? Muito obrigada. Obrigado eu. Você quer deixar os seus contatos aí para as pessoas? Pode deixar. Então, se a pessoa quiser saber um pouco mais da minha empresa, pode ir no site, que é www.galeria.studio.jp, ou pode me procurar no Instagram, que é Pedro Smith, smith.jp, que é o meu Instagram. Aí lá a pessoa pode até ver, agora tem aquele repostar no Instagram, né? Então, se a pessoa quiser ver qual que é o resultado que meus clientes estão tendo, tá tudo lá. Tá tudo lá, né? Pra pessoa ver. Olha, que legal, gente. Então, dá uma olhada lá e vê o resultado do trabalho dele aí, que vale a pena. Pedro, muito obrigada. Muito obrigado, Simone.